nos lares aos quais roubei chefes. Dimas a chorar, lamentando a sorte dos que matou. Ora, tem graça. Gostaria que os outros te vissem. Não te rias, Longinos. Escuta, certamente tens um pai e uma mãe que te adoram, não é? Sim, dois bons velhinhos que põem toda a felicidade e orgulho neste seu filho legionário romano. Pois bem, Longinos, eu também tinha um pai a quem muito adorava. Um pai que era a minha vida, que era o meu tudo, que era a razão de minha existência. Nesse tempo, o meu nome ainda não enchia de terror as caravanas que passavam por essas terras. Eras talvez um jovem nobre e altivo, não? Eu contava então 18 anos e olhava com otimismo para o futuro que se mostrava risonho e cheio de esperanças. Meu pai era ourives e eu já tinha os meus rudimentos da arte. Era um moço querido e admirado por todos. Até que um dia, quando me lembro, meu pai faleceu. Senti meu coração despedaçar-se. Chorei lágrimas de dor e de pungente sofrimento. E quando ia saindo, a fim de providenciar os funerais, quem eu encontro? Um fariseu, um agente da justiça e um centurião romano. Certamente foram ali verificar a natureza do óbito, como ainda hoje é de costume. Não, Longinos. Quando lhes perguntei a que vinham, para que estavam em minha casa, o fariseu respondeu-me secamente: esta casa já não te pertence mais. Estou aqui, com autorização do poder romano, a cobrar o que o teu pai me devia, antes que desapareça o pouco que ainda resta de valor neste casebre. Meu pai nada lhe devia. Eu era conhecedor de todos os seus negócios. E a dívida reclamada, posso jurar, era falsa. Antes, porém, que lhes respondesse, o fariseu continuou: um fariseu que tem as barbas brancas e que jamais deixou de oferecer sacrifício no templo, não mente jamais. Estes são testemunha de que teu pai me pediu por empréstimo 50 ciclos de ouro. Queres porventura fugir ao seu pagamento alegando ignorância? Pois aqui estão as testemunhas. E como não tens com o que pagar, vim garantir-me com esta casa e seus pertences, que não vale nem a metade da dívida. Aquilo tudo era um conluio criminoso dos três. Não existia documento algum que comprovasse a dívida. Ainda assim, tive forças de dizer ao fariseu: pois bem, eu pagarei a dívida. Conheço a minha arte, e com o que for ganhando, juro que pagarei. Mas desejo 2 favores teus. Deixa comigo os instrumentos de trabalho. Este é o primeiro. E o segundo é que me emprestes 2 dracmas de ouro. 2 dracmas de ouro? Estás louco, rapaz? Deves-me tanto e ainda queres mais? É para enterrar o meu pobre pai. Expliquei-lhe numa súplica, quase num gemido, e dos lábios do miserável saíram uma a uma as palavras que iriam decidir o meu destino, a sentença que transformaria o jovem ourives Dimas em Dimas, o salteador,
Os pobres não precisam de sepulcro. São lançados à vala comum. Perdi a cabeça, lancei meu miserável tentando estrangulá-lo. Fui obstado pelo agente, pelo centurião. Prenderam-me. Jogaram-me numa masmorra da Torre Antônia. Talvez até essa em que me encontre agora. Não sei. Foi então que engendraste os mais terríveis planos de ódio, vingança e destruição. Mas a não ser esses 3 ladrões, ninguém mais era culpado da tua desgraça. Por 3 meses, fiquei esquecido na úmida e escura prisão. Meus olhos já não tinham mais lágrimas para chorar a morte de meu pai. Certa manhã, o carcereiro veio dizer-me que eu estava livre. Corri a casa, vazia. Tudo que representava algum valor havia desaparecido. E meu pai informou-me um vizinho que por 3 dias os seus restos ali haviam ficado por sepultar. E que por fim vieram os coveiros e o lançaram à vala onde se enterram os leprosos. Assaltou-me mais do que nunca a sede de vingança. Daquele momento em diante, só me obcecava o desejo de ver mortos os 3 cães que tripudiaram sobre o cadáver de meu pai e me lançaram na miséria. Assim como um tigre sorrateiro espreita a presa, assim eu andei pela cidade. Inspecionei todas as vielas de Ofel. Rebusquei todas as mansardas de Bezetá. Embarafustei por todos os cantos da cidade alta. E num curto espaço de 2 horas, as patrulhas romanas encontraram em 3 pontos diferentes da cidade os corpos dos 3 cães. Um fariseu, um agente da justiça e um centurião romano. E os 3, espetado na ferida da garganta, pela qual lhe saíra a alma danada, havia um pequeno pedaço de papiro com as seguintes palavras escritas em sangue: assim Dimas vinga a morte de seu pai insepulto e jura perseguição a todos os descendentes deste bandido morto aqui. Continua, Dimas. Gosto de te ouvir falar. Tuas palavras são impressionantes. Se a morte de meu pai me obrigara aos primeiros assassínios, a fome impeliu-me ao primeiro roubo. Arrebatei um cabrito a um pastor, e desde então passei a vaguear pelas montanhas da Samaria e da Judéia como malfeitor. Certo dia, encontrei o covil de uma grande quadrilha que infestava a região, e me esquimi nela. E dentro em pouco, pela morte de seu chefe, tornei-me seu capitão. Isto foi há uns 33 anos. Uma noite, quando voltávamos cabisbaixos e taciturnos, porque falhara o ataque a uma caravana carregada de fabulosos tesouros, ouvimos de repente passos de gente que se aproximava. Fiz com que meus companheiros se detivessem, se ocultassem por detrás das sarças e das rochas. Surgiu-me então pela frente um ancião, que trazia por uma corda um jumento, e sobre a modesta cavalgadura, uma jovem senhora com uma criança de poucos meses. Avancei apontando-lhe a minha afiada lança ao peito e gritei: alto ou morre! Pobre ancião! Era talvez um coitado que nada te pudesse dar. Muitas vezes assaltei incautos viajantes. Muitas vezes matei sem dó nem piedade. Mas nunca ouvi uma exclamação
que me penetrasse tanto o peito, quanto a que teve a mãe com o filho no regaço. Deus de Sião, salvai o meu Jesus. Hein? Jesus? Jesus de Nazaré? Vai ouvindo, Longinos. O ancião aterrado disse: que vos fizeram esta pobre mãe e seu inocente filho, para que vos lanceis dessa forma sobre eles? De acordo, respondi-lhe eu. Ninguém lhes tocará, nem num fio de roupa. E levei-os à nossa caverna, pois uma violenta tempestade estava para começar. Arranjei-lhes de comer e providenciei para que passassem a noite bem abrigados. Pela manhã, encontrei-os descansados e dispostos para prosseguirem sua jornada. Cumularam-me a mim e a meus companheiros de agradecimentos. E à hora da partida, a mulher apresentou-me o filho para beijar, dizendo: beijai-o, já que o protegeste. Não sei explicar o que senti ao tocar com os lábios aquela criança. Parecia que respirava melhor e que todo o meu sangue se purificava. E que olhar a criança me lançou! Oh, jamais esquecerei a doce paz que irradiava aquele olhar meigo e cheio de bondade. Certamente não era igual ao meu, que mal pode atravessar esta crosta de pus que me obstrói os olhos. Sabes de uma, Dimas? Estás falando demais. E para quem vai morrer, não deixa de ser um mau sinal. Tu que sempre te mostrastes valente, tentas esquecer o que te espera, contando-me história de velhos e crianças. Escuta, Longinos, contei-te isto porque me falastes em Jesus. Sim, mas talvez o teu Jesus criança não seja o mesmo que andava por aí a se proclamar Deus e a mutinar o povo, um impostor. Não, Longinos, não deve ser outro. É o mesmo Jesus que vi no colo daquela cândida jovem. Digo, porque pouco antes de ser preso, misturei-me à multidão que eu ouvia pregar. E de novo, por um instante apenas, senti pousar sobre mim aquele mesmo doce olhar que me penetrara a alma nas montanhas da Samaria. E dessa vez, gelou-me o coração. Vi diante de mim a cruz, e sobre ela eu, urrando, gemendo, implorando perdão de minhas vítimas. E elas me atormentavam, lançando-me no rosto todos os meus crimes, todos os meus pecados. Foi aí então que percebi que minha sorte estava decidida. Pouco tempo depois fui preso e trazido para cá, de onde certamente só sairei para morrer. O teu Jesus talvez te salvará. Quem sabe? Às vezes fico a pensar se ele realmente não é Deus. Deus? Um Deus que não sabe livrar-se das mãos dos romanos e dos fariseus. Um Deus que agora está preso, é o mais pacífico dos cordeirinhos. Cala-te, Longinos! Pena não estar presente para pedir que curasse os meus olhos, porque se não o fizesse, escaralharia no rosto. E se Júpiter me permitir, ainda hei de dizer isto ao teu grande Jesus. Longinos, que é isso? Deve ser o povo que traz de volta o teu pacífico Nazareno. Herodes, talvez não queira aborrecimentos e manda-o de volta. Espia por mim nesta janela, que os meus olhos pouco veem. Que vês? Povo! Muito povo aflui à praça do Pretório. Gente da cidade alta, mercadores da feira pascal, levitas, escribas envoltos em suas capas teologais. Ah, e lá estão Anás e Caifás a gesticularem, apontando para um preso. É Jesus de Nazaré.